Olá, pesquisadores! Que alegria ter todo mundo aqui para nossa aula de hoje. Vamos direto ao ponto, porque hoje a gente dá um passo absolutamente fundamental no nosso bloco 2. Não vamos apenas sentar e ler um texto de forma passiva, não. Hoje é dia de colocar a mão na massa e iniciar o que a gente chama de garimpo científico. É como se a gente estivesse mergulhando fundo em um oceano gigantesco de conhecimento para buscar lá nas profundezas os materiais de construção mais valiosos para a nossa engenharia do projeto. É com a teoria que encontrarmos agora que vamos desenhar com uma precisão cirúrgica a nossa pergunta e os nossos objetivos nos próximos encontros. Então preparem os equipamentos para essa expedição. Para garantir que a nossa turma não se perca no meio do caminho, nosso roteiro de hoje está super estruturado. Primeiro, o garimpo científico, depois, onde pesquisar, a regra dos 3 eixos, os filtros de pesquisa e, por fim, a nossa missão final. E a gente já começa pelo ponto 1, o garimpo científico. É exatamente aqui que começamos a construir a engenharia do projeto. Gente, é super importante entender que não basta ter uma ideia genial na área da pedagogia. A gente precisa saber quem já escreveu sobre ela. Sem coletar materiais sólidos para construir essa nossa engenharia, qualquer projeto já nasce muito frágil. E essa frase de Severino ilustra brilhantemente isso. A pesquisa científica exige o diálogo constante com as fontes. Uma boa bibliografia funciona como um verdadeiro mapa. Pensem bem, no universo gigantesco e complexo da realidade escolar é muito fácil a gente se perder nas nossas próprias ideias se não tivermos esse mapa acadêmico para guiar os passos. Os autores que a gente garimpa acabam sendo as nossas grandes bússolas. E para complementar, Ludic e André expandem ainda mais essa ideia maravilhosa do mapa. Encontrar esses fragmentos de ouro durante o nosso garimpo é o que permite que um problema de pesquisa super específico ganhe raízes e se sustente em um quadro teórico muito mais amplo e validado. É aquele momento mágico em que a pesquisa deixa de ser só um mero achismo e passa a ter um corpo teórico sólido, conectando a nossa ideia original ao vasto mundo da pedagogia. Vamos para a parte 2. Onde pesquisar? É hora de localizar as nossas minas de ouro. Agora vem a grande questão. Se a gente precisa desse ouro acadêmico, onde exatamente ficam essas minas? Temos aqui as 2 plataformas principais para as nossas escavações. De um lado, o Cielo. Pensem no Cielo com a mina ideal para extrair artigos científicos mais rápidos, sobrefocados e publicados em revistas de grande prestígio. Do outro lado, a gente tem a BDTT, que é o repositório incrível do IBICT. A BDTT é o lugar perfeito para achar pesquisas mais densas, mais profundas e bem recentes, porque é lá que moram as teses de mestrado e doutorado das universidades do Brasil. É fundamental saber logo de cara qual tipo de conhecimento a gente quer extrair de cada plataforma. E antes da gente avançar para as técnicas de busca, anotem essa dica extra de ouro. Além dos artigos e teses, aqueles livros teóricos físicos, os grandes clássicos que dão toda a sustentação para a nossa disciplina, autores como o próprio Severino, a Ludic e o Gil, eles estão todos disponíveis digitalmente. É só acessar o portal Siga A da instituição e procurar pelo menu da biblioteca. Lá, os acessos para a minha biblioteca e para a biblioteca virtual Pearson já estão liberadíssimos. É um atalho fantástico para fortalecer a nossa fundamentação teórica sem sair de casa. Ponto 3. A regra dos 3 eixos. Vamos para o nosso tutorial de busca estratégica. Muito bem, a gente já sabe o porquê e já sabe onde. Mas como a gente faz essa busca? Olha só, o maior erro num garimpo científico é digitar uma frase longa e complexa direto na barra de busca. A gente não faz isso. Em vez disso, usamos a regra dos 3 eixos. Vale a pena até pausar um pouquinho para todo mundo anotar essa estrutura. Para a busca dar certo, a gente combina palavras que representam 3 dimensões. A primeira coluna é o que é o tema central, tipo ludicidade ou alfabetização. A segunda coluna é o quem, que é o nosso público, como educação infantil ou autismo. E a terceira coluna é o onde, o nosso território, que pode ser a escola ou o museu, por exemplo. Quando a gente cruza esses 3 eixos, a mágica da curadoria acontece de verdade. E para cruzar esses termos de um jeito perfeito nas bases de dados, a gente precisa de uma ferramenta secreta de garimpo, o operador booleano AND. Sim, sempre escrito assim, em letras maiúsculas. Ele não é só uma palavra, ele funciona como uma ponte obrigatória lá dentro do Cielo ou da BDTD. Quando a gente coloca o AND, o comando para o sistema é super restrito. A gente está dizendo para ele encontrar apenas a intersecção exata do conhecimento. Ou seja, a plataforma só vai trazer os textos que tenham todas as palavras selecionadas ao mesmo tempo. Nada mais, nada menos. Vamos ver isso na prática? Olhem com atenção e fiquem super à vontade para copiar essas fórmulas de busca direto para os cadernos.
Se o interesse é em espaços escolares, uma busca ideal seria pátio escolar and autonomia. Já para espaços não escolares, a gente poderia usar museus and educação não formal. E se o projeto de pesquisa for sobre inclusão? Olha como dá para usar várias pontes. TEA and prática docente and inclusão. É exatamente esse nível de precisão que separa um amador de um pesquisador focado de verdade. Além desse nosso operador AND, tem outros truques de mineração que destravam aqueles resultados que parecem ocultos. Primeiro, as aspas. Sempre que usarem termos compostos, como educação infantil ou ensino fundamental, coloquem as aspas. Isso impede que o sistema quebre a expressão e procure as palavras separadas em páginas diferentes. E o segundo truque é a flexibilidade do vocabulário. Se a busca por professor não trouxer muita coisa, não é motivo para desistir. Troca a palavra para docente. Se criança não der certo, tenta infância. A linguagem acadêmica tem dessas particularidades e a gente precisa ser flexível. Chegamos na parte 4, filtros de pesquisa. Vamos falar do nosso filtro de ouro? Depois de dominar essa arte de combinar as palavras-chave, achar 300 textos de uma vez não é o nosso objetivo final, tá? A gente precisa refinar isso. Toda base de dados científica tem uma barra lateral com filtros. E é obrigatório ativar 3 filtros específicos para nossa curadoria ficar impecável. Primeiro, sempre selecione em Brasil e depois o idioma português. O terceiro passo, e de longe o mais importante de todos, é ajustar a linha do tempo. Coloquem um intervalo para os últimos 10 anos, que nesse caso vai de 2016 a 2026. Fazer isso garante que a nossa bibliografia seja absolutamente moderna e totalmente conectada com as discussões mais recentes da pedagogia. Parte 5. Nossa missão final. Chegamos na atividade 05. Agora é hora de direcionar todo esse conhecimento para a ação. Nossa missão tem 3 etapas super claras para a gente conseguir montar o nosso próximo dossiê do Bloco 2. Passo 1. Entrar lá nas plataformas e, usando as técnicas que vimos hoje, garimpar exatamente 5 textos acadêmicos de altíssima qualidade que ajudem a responder à pergunta problema central da pesquisa. Passo 2. Analisar esses textos com calma e preencher todos os detalhes da tabela de relevância que está na ficha da atividade. E o passo 3, organizar tudo de um jeito bem criativo, elaborando um mapa mental, conectando visualmente os conceitos e os autores selecionados ao território prático escolhido. Turma, um lembrete super vital para a nossa documentação metodológica. Lá na ficha da atividade 05, tem um espacinho dedicado onde é obrigatório registrar exatamente quais foram as combinações de palavras-chave usadas, junto com os operadores AND e as aspas, que fizeram a gente chegar naqueles 5 textos. Registrar a metodologia de busca é tão importante quanto o próprio texto que a gente encontra, porque é isso que comprova a validade, a transparência e a replicabilidade de todo o nosso garimpo. E para encerrar essa nossa explanação de hoje, deixo no ar essa reflexão bem provocativa que nos leva de volta ao começo de tudo. A qualidade geral de um projeto de pesquisa não depende intimamente e inteiramente da qualidade das fontes que a gente escolhe nessa exata etapa de garimpo? Pensem muito nisso. Aproveitem esse tempo para mergulhar de cabeça no tema, aplicar de verdade as nossas regras de ouro e dar aquele corpo teórico forte que a pesquisa exige. Um excelente sábado de estudos e de muitas pesquisas maravilhosas para toda a turma. Nos vemos em breve.